Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã, Anita Castro, e nós estamos começando mais uma partilha do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Esta é a nossa aula de número 15 e vem sob o tema O Calvário, a Crucificação e a Ressurreição de Jesus, tendo como objetivos relatar os principais acontecimentos ocorridos no Calvário, na crucificação e na ressurreição de Jesus e interpretando-os à luz do entendimento espírita. Antes de nós começarmos a nossa partilha, convido a todos vocês para que não esqueçam de curtir esse material e também partilhar com outras pessoas que vocês saibam que gostam de assuntos espíritas e espiritualistas, mas especialmente de curtir aqui o nosso material, ok? Porque quando nós curtimos os vídeos aqui, como nós sabemos, o algoritmo do YouTube entende que esse material é bom para nós e espalha com outras pessoas este mesmo vídeo que nós curtimos. E é isso que nós queremos. Nós queremos espalhar o bem que temos recebido com outras pessoas, alcançando o maior número de corações possível. Então, meu querido, minha querida, me auxilie e já curta agora no início, para não esquecer de curtir o vídeo depois. Assim também você está valorizando o meu trabalho, que é feito com muita dedicação e muito carinho por cada um de vocês que nos acompanham aqui. Vem somar junto conosco no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro. Ok? Então vamos à nossa aula e posteriormente eu traço breves comentários como de costume. O Calvário de Jesus. O Calvário de Jesus começa quando ele é aprisionado no Getsemane, o Horto das Oliveiras, no momento em que orava na companhia de Pedro, João e seu irmão Tiago. Isto está escrito em Lucas, capítulo 22, versículo 39, e em Mateus, capítulo 26, versículos do 36 ao 41, como também em João, capítulo 18, versículos do 1 ao 11. Nesse momento, os soldados e oficiais romanos chegam acompanhados de sacerdotes, assim como do apóstolo Judas Iscariotes. Este se aproxima do mestre, beija-o na face para ser identificado pelas autoridades presentes. Isto está em Lucas, capítulo 22, versículos 47 e 48. Em seguida à prisão de Jesus, os apóstolos se revelam apreensivos, temendo que alguma coisa ruim poderia lhes acontecer. Pedro, inclusive, nega conhecer Jesus quando por 3 vezes é inquirido, conforme Jesus tinha previsto. Isto está em Lucas, capítulo 22, versículos do 54 ao 62, e em João, capítulo 13, versículo 38. A negação de Pedro serve para significar a fragilidade das almas humanas, perdidas na invigilância e na despreocupação da realidade espiritual, deixando-se conduzir indiferentemente aos torvelinhos mais tenebrosos do sofrimento, sem cogitarem de um esforço legítimo e sincero na definitiva edificação de si mesmas. A excelsitude do Espírito de Jesus é especialmente notada durante o seu Calvário e crucificação. O amor e a renúncia são expressivamente demonstrados, sobretudo após a traição, a humilhação e o abandono a que foi submetido. Poucos sabem partir, por algum tempo, do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição por amor ao reino que é tabernáculo da vida eterna. Quão poucos saberão suportar a calúnia, o apodo, a indiferença, por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, cerrando ouvidos à advertência do céu para que se afastem tranquilamente. Os discípulos necessitam aprender a partir e a esperar.
aonde as determinações de Deus os conduzam, porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. Aprisionado, Jesus foi conduzido pelos mensageiros dos sacerdotes, manietando-lhe as mãos, como se ele fosse um criminoso vulgar. Depois das cenas descritas com fidelidade nos evangelhos, observamos as disposições psicológicas dos discípulos no momento doloroso. Pedro e João foram os últimos a se separarem do Mestre bem-amado, depois de tentarem fracos esforços pela sua libertação. No dia seguinte, os movimentos criminosos da turba arrefeceram o entusiasmo e o devotamento dos companheiros mais enérgicos e decididos na fé. As penas impostas a Jesus eram excessivamente severas para que fossem tentados a segui-lo. Da corte providencial ao palácio de Antipas, viu-se o condenado exposto ao insulto e à zombaria, com exceção do filho de Zebedeu, que se conservou ao lado de Maria até um instante derradeiro. Todos os que integravam o reduzido colégio do Senhor debandaram. Receosos da perseguição, alguns se ocultaram nos sítios próximos, enquanto outros, trocando as túnicas habituais, seguiam de longe o inesquecível cortejo, vacilando entre a dedicação e o temor. O Messias, no entanto, coroando a sua obra com o sacrifício máximo, tomou a cruz sem uma queixa, deixando-se imolar sem qualquer reprovação aos que o haviam abandonado na hora última. Conhecendo que cada criatura tem o seu instante de testemunho no caminho de redenção da existência, observou as piedosas mulheres que o cercavam, banhadas em lágrimas. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Exemplificando a sua fidelidade a Deus, aceitou serenamente os desígnios do céu, sem que uma expressão menos branda contradissesse a sua tarefa purificadora. Apesar da demonstração de heroísmo e de inexcedível amor que ofereceu do cimo do madeiro, os discípulos continuaram subjugados pela dúvida e pelo temor, até que a ressurreição lhe trouxesse incomparáveis hinos de alegria. Na manhã seguinte, Jesus é levado à presença de Pilatos, o governador romano da Galiléia, para ser interrogado. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem, e haviam chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez:
Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais Rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Isto está escrito em Marcos, capítulo 15, versículos do 2 ao 15. Antes da crucificação, os soldados conduziram Jesus ao pretório no interior do palácio governamental e convocaram toda a corte. Em seguida, vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram e começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe na cabeça com um caniço. Cuspiam nele e de joelhos o adoravam. Depois de caçoarem dele, despiram-lhe a púrpura e tornaram a vesti-lo com as suas próprias vestes. Isto está em Marcos, capítulo 15, versículos do 16 ao 20. Os transeuntes injuriavam-no, maniando a cabeça, dizendo: Ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, também os chefes dos sacerdotes, caçoando dele entre si com os escribas, diziam: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar? O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. E até os que haviam sido crucificados com ele o ultrajavam. Isto está escrito em Marcos, capítulo 15, versículos do 29 ao 32. Um dos malfeitores, que suspensos à cruz, insultava, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia: Nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação? Quanto a nós, é de justiça pagarmos por nossos atos, mas ele não fez nenhum mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com teu reino. Ele respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isto está escrito em Lucas, capítulo 23, versículos do 39 ao 43. A crucificação de Jesus. Prosseguindo com os relatos do Evangelho, vimos que Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Ele saiu carregando sua cruz e chegou ao chamado lugar da caveira, em hebraico chamado Gólgota, onde o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos redigiu também um letreiro e o fez colocar sobre a cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Isto está escrito em João, capítulo 19, versículos do 17 ao 20. Depois da crucificação, os soldados repartiram entre eles as vestes e a túnica de Jesus. Ora, a túnica era inconsútil, peça inteira sem costura. Disseram entre si: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre elas, para ver de quem será. Isto está escrito em João, capítulo 19, versículos 23 e 24.
Perto da cruz permaneciam Maria, a mãe de Jesus, sua irmã, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e próximo a ela o apóstolo João, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Isto está escrito em João capítulo 19, versículos 25 a 27. Após a crucificação, alguns judeus, não querendo permanecer mais tempo ali porque era o dia da preparação da Páscoa, pediram a Pilatos para autorizar quebrassem as pernas dos crucificados, Jesus e os 2 ladrões. Os soldados, porém, transpassaram uma lança no corpo de Jesus, de onde jorrou sangue e água. Isto está escrito em João, capítulo 19, versículos do 31 ao 34. A ingratidão recebida por Jesus, após os inúmeros benefícios que proporcionou, nos conduzem a profundas reflexões. Percebemos de imediato o sublime amor por todos nós. O amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio. Como o ato de dar é a essência da vida. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Um pouco antes da sua morte, conforme foi mencionado, Jesus entrega Maria aos cuidados de João, filho de Zebedeu. Trata-se de outra valiosa lição, como todas as que o Mestre nos legou. Ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra, e entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo o egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores, consagrados a uma solidariedade claudicante. No momento da morte de Jesus, relata o Evangelho que à hora sexta surgiram trevas sobre a terra, até a hora nona. Jesus, então, dando um grande grito, expirou, e o véu do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima a baixo. O centurião, que se achava bem defronte dele, vendo que havia expirado deste modo, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Isto está em Marcos, capítulo 15, versículos 33 e 37 ao 39. Quanto ao fenômeno das trevas, Kardec nos elucida o seguinte: é singular que tais prodígios, operando-se no momento mesmo em que a atenção da cidade se fixava no suplício de Jesus, que era o acontecimento do dia, não tenham sido notados, pois que nenhum historiador os menciona. Parece impossível que um tremor de terra e o ficar toda a terra envolta em trevas durante 3 horas, num país onde o céu é sempre de perfeita limpidez, hajam podido passar despercebidos. A duração de tal obscuridade teria sido quase a de um eclipse do Sol, mas os eclipses dessa espécie só se produzem na lua nova, e a morte de Jesus ocorreu em fase de lua cheia, a 14 de Nissan,
dia da Páscoa dos judeus. O obscurecimento do sol também pode ser produzido pelas manchas que se lhe notam na superfície. Em tal caso, o brilho da luz se enfraquece sensivelmente, porém nunca ao ponto de determinar obscuridade e trevas. Admitido que um fenômeno desse gênero se houvesse dado, ele decorreria de uma causa perfeitamente natural. Compungidos com a morte de seu mestre, os discípulos de Jesus, sem dúvida, ligaram a essa morte alguns fatos particulares, aos quais, noutra ocasião, nenhuma atenção houveram prestado. Bastou, talvez, que um fragmento de rochedo se haja destacado naquele momento para que as pessoas inclinadas ao maravilhoso tenham visto nesse fato um prodígio e, ampliando-o, tenham dito que as pedras se fenderam. Jesus é grande pelas suas obras e não pelos quadros fantásticos de que um entusiasmo pouco ponderado entendeu de cercá-lo. Em relação aos sofrimentos de Jesus, Emmanuel acrescenta: a dor material é um fenômeno como o dos fogos de artifício em face dos legítimos valores espirituais. Homens do mundo que morreram por uma ideia, muitas vezes não chegaram a experimentar a dor física, sentindo apenas a amargura da incompreensão do seu ideal. Imaginai, pois, o Cristo que se sacrificou pela humanidade inteira, e chegareis a contemplá-lo na imensidão da sua dor espiritual, augusta e indefinível para nossa apreciação restrita e singela. Ainda na tormenta dos seus últimos instantes, seu ânimo era de paciência, de benignidade, de compaixão. Já pregado na cruz, tendo o corpo e a alma lanceados, com os pregos ali dilacerarem as carnes, e os acúlios da ingratidão a lhe ferirem o espírito, vendo a seus pés, indiferentes os raivosos, aqueles a quem abençoara, protegera, ensinara e curara, pedia ao Pai que lhes perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E assim partiu o Salvador da humanidade. Este homem, este herói, este mártir, este santo, este Espírito excelso, foi que regou com suas lágrimas e seu sangue a árvore hoje bendita do cristianismo. A ressurreição de Jesus. Os exemplos de Jesus são roteiros que nos ensinam a agir perante as provas. No sábado, Maria de Magdala e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungir o corpo. De madrugada, no primeiro dia da semana, elas foram ao túmulo ao nascer do sol e diziam entre si: quem rolará a pedra da entrada do túmulo para nós? E erguendo os olhos, viram que a pedra fora removida. Ora, a pedra era muito grande. Tendo entrado no túmulo, elas viram um jovem sentado à direita, vestido com uma túnica branca, e ficaram cheias de espanto. Ele, porém, lhes disse: não vos espanteis. Procurais Jesus de Nazaré, o crucificado. Ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galiléia. Lá o vereis, como vos tinha dito. Isto está escrito em Marcos, capítulo 16, versículos do 1 ao 7. Estava então Maria junto ao sepulcro de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco,
sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe então: Mulher, por que choras? Ela lhes diz: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe disse: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela lhe diz: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o puseste e eu o irei buscar. Diz-lhe Jesus: Maria. Voltando-se ela, lhe diz em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus lhe diz: Não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e dize-lhes: Subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Vi o Senhor e as coisas que ele lhe disse. Isto está escrito em João, capítulo 20, versículos do 11 ao 18. Todos os evangelistas narram as aparições de Jesus após sua morte, com circunstanciados pormenores que não permitem se duvide da realidade do fato. Elas, aliás, se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito, e nada de anômalo apresentam em face dos fenômenos do mesmo gênero, cuja história antiga e contemporânea oferece numerosos exemplos, sem lhes faltar sequer a tangibilidade. Se notarmos as circunstâncias em que se deram as suas diversas aparições, nele conheceremos, em tais ocasiões, todos os caracteres de um ser fluídico. A ressurreição do Cristo nos oferece oportunas lições. Jesus, esta alma poderosa, que em nenhum túmulo poderia ser aprisionada, aparece aos que na terra havia deixado tristes, desanimados e abatidos. Vem dizer-lhes que a morte nada é. Com a sua presença lhes restitui a energia, a força moral necessária para cumprirem a missão que lhes fora confiada. As aparições do Cristo são conhecidas e tiveram numerosos testemunhos. Apresentam flagrantes anomalias com as quais em nossos dias são observadas em diversos graus, desde a forma etérea, sem consistência, com que aparece a Maria Madalena e que não suportaria o mínimo contato, até a completa materialização, tal como a pôde verificar Tomé, que tocou com a própria mão as chagas do Cristo. Após a aparição a Maria Madalena, Jesus reencontra os discípulos. Fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: A paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhe disseram: Vimos o Senhor.
Mas ele lhes disse: se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois achavam-se os discípulos de novo dentro da casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: porque viste, creste? Felizes os que não viram e creram. Isto está escrito em João capítulo 20, versículos do 19 ao 29. Jesus aparece e desaparece instantaneamente. Penetra numa casa a portas fechadas. Em Emaús, conversa com 2 discípulos que o não reconhecem e desaparece repentinamente. Acha-se de posse desse corpo fluídico, etéreo, que há em todos nós, corpo sutil que é um invólucro inseparável de toda a alma e que um alto espírito como o seu sabe dirigir, modificar, condensar, rarefazer à vontade, e a tal ponto o condensa, que se torna visível e tangível aos assistentes. As provas da ressurreição de Jesus são incontáveis, não há como ter dúvidas. As aparições diárias de Jesus àquela gente que deveria secundá-lo no ministério da divina lei haviam abrasado seus corações e seus suaves e edificantes ensinamentos, cheios de mansidão e humildade, tinham exaltado aquelas almas, elevando-as às culminâncias da espiritualidade, saneando-lhes o cérebro e preparando-os vasos sagrados para receber os espíritos santificados pela palavra, como antes lhes havia ele prometido, conforme narra o evangelista João. Avizinhava-se o momento da partida. Ele iria, mas com ampla liberdade de ação. Sempre que lhe aprovesse, viria observar o movimento que se teria de operar entre as ovelhas desgarradas de Israel, as quais ele queria reconduzir ao sagrado redil. Deveriam os discípulos identificar-se com o Espírito e conhecer o Espírito de verdade, para, com os justos motivos, anunciar às gentes a nova da salvação, que libertá-las-ia do mal. Todos esses acontecimentos relatados pelos evangelistas depois da crucificação de Jesus servem de base para o conhecimento histórico do cristianismo. Daí ter Paulo afirmado: se o Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. O cristianismo não é uma esperança, é um fato natural, um fato apoiado no testemunho dos sentidos. Os apóstolos não acreditavam somente na ressurreição, estavam dela convencidos. O Cristo, porém, lhes apareceu e a sua fé se tornou tão profunda que, para a confessar, arrostaram todos os suplícios. As aparições do Cristo depois da morte asseguraram a persistência da ideia cristã, oferecendo-lhe como base todo um conjunto de fatos. Aula maravilhosa, não é mesmo, meus queridos? Falando então do nosso Mestre Jesus, dos seus suplícios, da sua crucificação, como também da sua ressurreição, mantendo nos nossos corações a esperança do eterno amor que Ele carrega por nós e nos dando a esperança de uma vida que prossegue, porque somos todos imortais, assim como nosso Mestre Jesus veio nos demonstrar.
Então, fica essa aula para nossa reflexão, porque creio que se nós refletirmos o Espírito Divino de amor de Jesus, falará aos nossos corações, em particular a cada um de nós, porque Jesus é nosso amigo muito fiel e companheiro de todas as horas. Assim então, meus queridos e minhas queridas, antes de nós concluirmos o nosso estudo de hoje, lhes convido para que todas as segundas-feiras às 19 horas venham estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro para partilharmos o EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Todas as terças-feiras às 19 horas, minhas queridas amigas e manas amadas do meu coração, mulheres maravilhosas que me acompanham aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, venham estar comigo para que nós possamos partilhar a série Reflexão de Empoderamento, que é uma série voltada para a nossa cura interior, para a nossa renovação como fêmeas e femininas que somos e também para o nosso empoderamento como mulheres, buscando aí a nossa renovação. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, temos aqui o nosso encontro para o Evangelho no Lar, quando nós convidamos Jesus e toda a sua comitiva espiritual a virem ter conosco, abençoando os nossos lares. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, nós temos o Momento do Passe, sob direção da nossa querida amiga e benfeitora Maria da Soledade, reunida com outros benfeitores espirituais, todos da equipe a trabalho e a serviço de Jesus, para nos ofertarem o passe e a renovação das nossas energias. E nós temos tido aqui também, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, os shorts de cura, que é quando eu trago aí mensagens para nós partilharmos e enriquecermos os nossos dias. Assim sendo, meus queridos e minhas queridas, com uma oração singela e muito amorosa, vou me despedindo de vocês, desejando que Deus, nosso Pai querido, que Jesus, nosso amigo sincero, nosso fiel companheiro, nosso mestre amado, que Maria Santíssima, nossa mãezinha amorosa, que sempre nos conduz pelas suas mãos gentis até Jesus, e que os nossos benfeitores espirituais, amigos, que sempre estão nos favorecendo e nos auxiliando na caminhada, continuem todos eles conosco, nos abençoando, e que nós, com boa vontade, com gratidão, com dedicação, procurando praticar sempre o bem que temos recebido no nosso dia a dia, possamos prosseguir a nossa jornada evolutiva, sempre nos recordando de praticar a caridade e a amorosidade para com todos os que estejam em volta de nós. E que assim seja e assim se faça. Deixo então um grande beijo no coração de todos e me despeço desejando que haja sempre em nossos caminhos muita, muita paz e harmonia. Que assim seja e assim se faça. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, queridos e queridas.